Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Essa é a nossa última aula, o nosso 12º encontro. Fizemos 11 encontros aqui nas sextas-feiras, tratando de manutenção predial, que eu espero que possa, com a informação, ter contribuído com a formação de vocês, para que a gente possa modificar para melhor a condição da manutenção de nossas edificações. Bom, há 2 unidades para serem completadas, segundo o nosso livro, que orienta, que guia a nossa disciplina aqui de manutenção predial, e eu as farei aqui na nossa 12ª aula, até porque eu as coloquei numa sequência de modo correlatas. Vou começar então, agradeço mais uma vez pela oportunidade e vou tratar da 9ª unidade de estudo, discutindo sobre coberturas nas nossas edificações convencionais. Eu vou dividir, de novo, como fiz em outras unidades, em 4 sessões. Eu vou abordar na primeira sessão a constituição dos sistemas e classificações aí para as coberturas das nossas edificações. Na sessão 2 eu vou apresentar as principais deficiências ou não conformidades e os principais mecanismos de formação de patologias nos sistemas de cobertura. E na sessão 3, os principais métodos e técnicas de detecção destas patologias. E a sessão 4 apresento as orientações técnicas gerais para as intervenções aí, sob o ponto de vista da manutenção. Bom, inicialmente eu vou definir o sistema de cobertura e os requisitos exigidos a estes sistemas conforme a NBR 15575, parte 5. Eu utilizei bastante na nossa disciplina, nas nossas aulas, a NBR 15575 em suas várias partes, porque há uma grande vantagem em relação ao que se está ali estabelecido, o que se está ali preconizado, o que se está ali contido, a fim de que se possa ter o desempenho das nossas edificações, independente dos materiais que são aplicados, projetados e aplicados. Portanto, eu utilizo a norma de desempenho, me referencio muito à norma de desempenho em relação à manutenção predial em função da sua vantagem na aplicação, da sua facilidade na aplicação do que a gente anteriormente não possuía. Vou fazer da mesma forma aqui com sistemas de cobertura. Vou usar também agora a parte 5, a NBR 15575, publicada em 2013. E retiro, inclusive, da parte 5, essa figurinha que expressa o sistema de cobertura e seus vários componentes, suas várias partes, né? Acho que o termo mais próprio, suas várias partes. O sistema de cobertura consiste no conjunto de componentes e elementos dispostos no topo da construção, como aqui apresento na figurinha. A cobertura aqui entendida é composta por uma estrutura, a trama de cobertura e as telhas, bem como as instalações prediais de águas pluviais, que eu posso aqui representar. As águas de cobertura, também chamada de panos, vou usar a seta do mouse aqui para indicar. Esse é um pano, um plano de cobertura, um pano ou uma água. Em edificação, normalmente, a gente indica como água, uma edificação de várias águas, né? Na verdade, são vertentes de cobertura, são planos de telhado com caimentos, com declividade, né? Direcionando as águas pluviais. Né? A cumieira, o espigão, rincão, beiral, tabeira, rufos e demais partes, como aqui identificadas e a legenda aqui abaixo. Nessa disciplina, eu vou dar foco aos sistemas de cobertura constituída pela estrutura, a trama de cobertura de madeira e o cobrimento com telhas cerâmicas, uma vez que esses são os sistemas mais empregados nas edificações
no Brasil. No exemplo desta figura, a cobertura é formada por uma estrutura de cobertura, também denominada de estrutura principal, ou aqui confeccionado com uma tesoura de madeira. Sobre esta tesoura de madeira, sobre esta estrutura de madeira, é executada e fixada a trama de cobertura, também denominada de estrutura secundária da cobertura. A trama é composta por terças, caibros e ripas de madeira. E sobre a trama de cobertura são simplesmente colocadas as telhas cerâmicas do que eu estou utilizando aqui na nossa disciplina, na aula de hoje. Em alguns panos com maior declividade, ou que estão sujeitas ao arrancamento, as telhas são então amarradas ou fixadas, nesse caso não simplesmente apoiadas, mas também amarradas ou fixadas quando eu tenho grande declividade, ou quando eu tenho uma situação de arrancamento destas telhas nesta cobertura, né? Bom, definidos os termos empregados para identificar as coberturas e seus principais elementos, vou tomar por base também os conceitos envolvidos na parte 5 da NBR 15575, que trata dos sistemas de cobertura para as edificações habitacionais, para estabelecer as funções principais dos sistemas de cobertura, independente dos componentes ou elementos de que são constituídos. Assim, o sistema de cobertura tem por principais funções assegurar estanqueidade às águas pluviais e a salubridade dos ambientes habitáveis da edificação, a proteção dos demais sistemas da edificação ou de seus elementos e componentes contra a deterioração por agentes naturais e a contribuição positiva para o conforto termoacústico da edificação. A NBR 15575, em sua parte 5, ela estabelece os requisitos e critérios de desempenho para os sistemas de cobertura, que são, na minha opinião, muito completos, né? E que aqui eu vou levar em conta na nossa disciplina. Com relação ao desempenho estrutural do sistema de cobertura, são estabelecidos requisitos para a resistência e a deformabilidade, com critérios estabelecidos para a resistência estática, a fim de se evitar a ruína e as deflexões que prejudiquem a funcionalidade do sistema de cobertura, e também ao risco de arrancamento de componentes do sistema de cobertura sob a ação do vento. As solicitações devido às atividades de montagem e de manutenção da cobertura, como cargas concentradas, as solicitações dinâmicas avaliadas segundo os critérios de impacto de corpo mole e corpo duro, as solicitações nos forros e a ação das chuvas de granizo e outras cargas acidentais em telhados, que têm sido muito comuns atualmente, principalmente aqui na região sul do Brasil. O ensaio é bem simples e é realizado com a simulação do lançamento de uma esfera de aço com um diâmetro de 1 polegada, numa altura de mais ou menos 1,5 m sobre a telha, né? Que não deve, nesse caso, se partir, rachar, perfurar, etc. Além disso, são também estabelecidos requisitos quanto à segurança contra um incêndio, no que diz respeito à reação ao fogo dos materiais de revestimento e acabamento na face interna do sistema de cobertura, e a resistência ao fogo dos elementos que compõem a estrutura do sistema de cobertura, a segurança no uso e na operação quanto à integridade do sistema de cobertura, medido pelo risco de deslizamento de telhas e os riscos relacionados à manutenção e operação nesse caso, os critérios estabelecidos para os guarda-corpos das áreas acessíveis, as cargas aplicadas nas bate-bandas, a fim de propiciar condição segura para a montagem de balancins e a manutenção aí das fachadas, a segurança do trabalho nas superfícies inclinadas com declividade maior do que 30%, nesse caso com a previsão de dispositivos para fixação dos equipamentos de segurança dos funcionários, né? A possibilidade do caminhamento das pessoas sobre o sistema de cobertura e o aterramento
do sistema de cobertura quando composto aí por partes metálicas. Dentre outros requisitos estabelecidos na parte 5 da NBR 15575, tem-se a estanqueidade, associada às condições de salubridade no ambiente habitável da edificação. Nesse sentido, os critérios estabelecidos estão relacionados com a impermeabilidade, que não deve apresentar escorrimento, gotejamento de água ou gotas aderentes, e a estanqueidade do sistema de cobertura, estanqueidade com uma lâmina de água por 72 horas e não permitir a formação de umidade por um período mínimo de 5 anos. Das aberturas de ventilação, não permitir também acesso de pequenos animais pelas tubulações de ventilação. Dos locais impermeabilizados e com a captação e escoamento das águas pluviais, que não devem permitir empoçamentos nem extravasamentos. O desempenho térmico, no que concerne à isolação térmica da cobertura, expressa em termos de transmitância térmica. O desempenho acústico, segundo o isolamento acústico, devido aos sons aéreos e ao nível de ruído de impacto para as coberturas que são acessíveis de uso coletivo, como, por exemplo, os áticos dos edifícios, né? E mais, a durabilidade e a manutenibilidade verificada por meio do atendimento da vida útil de projeto estabelecida pelo arquiteto ou outro projetista, a estabilidade da cor das telhas e as informações contidas no manual do usuário, e a funcionalidade e a acessibilidade para a manutenção dos equipamentos, dispositivos ou componentes do sistema de cobertura, ou seja, a funcionalidade e a acessibilidade para a instalação, para a manutenção e para a desinstalação de equipamentos e dispositivos da cobertura. Para o projeto e a execução de coberturas com telhas, nós dispomos das seguintes normas técnicas da BNT. Como já mencionei nos slides anteriores, a parte 5 da NBR 15575, no que diz respeito ao projeto e à execução de telhas, devem ser utilizadas a NBR 8039 para os telhados com telhas cerâmicas tipo francesa, a NBR 13858, a sua parte 1 para as telhas de concreto. Para o dimensionamento e detalhamento da estrutura principal, ou melhor, das tesouras de madeira, deve-se seguir o que está estabelecido na NBR 7190 de 97, que também deve ser considerado para fins de dimensionamento e verificação também dos elementos da trama de cobertura. E levando em conta que no sistema de cobertura temos os elementos que compõem o sistema de captação e transporte de águas pluviais, deve-se considerar as diretrizes de projeto e execução que estão estabelecidas na NBR 10844, lá de 1989, mas que está ainda em vigor. Bom, com relação às telhas de fibrocimento e seus acessórios, as seguintes normas devem ser consultadas. A série NBR 7581, parte 1, classificação e requisitos, parte 2, ensaios, parte 3, padronização, para as telhas onduladas de fibrocimento, a NBR 8055, que padroniza os parafusos, ganchos e pinos, usados nesse caso aí para a fixação de telhas de fibrocimento, e mais atualmente com a proibição do uso do amianto na produção das telhas, consultar as séries atualizadas agora em 2003 para as telhas de fibrocimento sem amianto e sem acessórios. E a NBR 15210, parte 1, classificação e requisitos, e parte 2, ensaios, então, em relação às telhas de fibrocimento sem amianto e seus acessórios. Além dessa, as telhas disponíveis para utilização podem ser produzidas com diferentes materiais. Em vista disso, a NBR 15310, que estabelece termos, requisitos e métodos de ensaio para as telhas cerâmicas, que eu vou utilizar aqui e apresentar na aula de hoje. A NBR 13858 para as telhas de concreto. A NBR 14331 para as telhas de alumínio. E a NBR 14513 e 14514
para as telhas de aço revestidas de seção ondulada e seção trapezoidal, respectivamente. Dentre as telhas de diferentes materiais e formas produzidas e disponíveis para aplicação das nossas coberturas, vou nesta aula tratar de apresentar apenas as características exigidas e aí os reflexos destas, né, nas patologias das coberturas, e aí com telhas cerâmicas. Levando em conta que estas são as telhas ainda de maior aplicação em nossas edificações. Os demais tipos de telhas moldadas, como as telhas de concreto e as telhas de fibrocimento, têm exigências dimensionais, físicas e mecânicas com aspectos semelhantes às telhas cerâmicas que aqui vou apresentar. Obviamente com critérios em patamares diferentes, bem como com diferenças em alguns procedimentos de ensaio. Já as telhas metálicas, os requisitos e procedimentos de ensaio são muito distintos do que eu vou apresentar aqui na aula de hoje, porque vou tratar e vou envolver as telhas cerâmicas. Em função disso, deve ser consultado, então, as normas técnicas pertinentes publicadas pela ABNT. No entanto, conhecer as características dimensionais, físicas e mecânicas de ao menos um tipo de telha já permite entender as exigências para esses componentes construtivos, né? As telhas cerâmicas são produzidas por prensagem ou extrusão e são queimadas em temperaturas nas indústrias cerâmicas em fornos com temperaturas maiores do que 800 ou 850 graus Celsius. São geralmente identificadas pela sua forma e a região ou país de tradição, de uso ou aplicação, como os modelos apresentados nesse slide. Os vários modelos disponíveis no Brasil apresentados nesse slide. A telha portuguesa, a telha romana, a telha francesa, a telha colonial e os seus acessórios, como a cumieira, para que a gente possa fazer aí a montagem completa do telhado, né? Sobre a superfície das telhas pode ou não ser aplicada uma camada de esmalte para garantir a sua impermeabilidade e também por razões estéticas. Quero aqui deixar claro que se utilizada uma telha bem queimada, não há necessidade em relação à aplicação desses esmaltes, porque aí eu terei eu verificarei a sua impermeabilidade, né? Por serem materiais cerâmicos, aliás, as suas características físicas e mecânicas elas são fortemente influenciadas pelo processo de produção, como o tipo de argila e a boa mistura dessas argilas, lá na indústria cerâmica, também a prensagem, também a secagem correta e principalmente o processo de queima. O que eu posso dizer é que quanto mais bem queimada, ou seja, quanto maior a temperatura de queima e maior o tempo em que a telha é exposta a essa temperatura, maior a resistência mecânica da telha e resistência à flexão, e menor é a sua absorção de água. Os telhados montados pelas telhas cerâmicas são executados apenas por encaixe. As telhas são apenas colocadas, são apenas encaixadas em relação a umas outras, montando aí o pano de cobertura. E são também simplesmente apoiadas nas ripas de madeira que compõem a trama de cobertura. Em algumas condições específicas, as telhas cerâmicas devem ser amarradas ou fixadas nas ripas a fim de evitar o deslizamento da ripa. Nesse caso, por imposição do projeto de arquitetura ou em que o pano de cobertura tenha uma maior declividade, ou em função do destelhamento na ocorrência de um vento forte, né? As telhas, assim, devem apresentar características geométricas que favoreçam ou permitam o encaixe mais preciso possível, a fim de evitar a passagem das águas de chuva exatamente por esses encaixes. E deve possuir um pino ou uma saliência na face de assentamento da telha, né? Que aí impeça o deslizamento da telha da ripa e, consequentemente, da desmontagem do pano de cobertura. Para isso, a inclinação ou a declividade dos panos de cobertura são especificados dentro de um certo intervalo, expresso em porcentagem, para cada modelo de telha
e também em função do vão livre do telhado a vencer, como representado aqui também na figura 2. Né? As características médias para cada modelo de telha estão apresentadas aqui nessa tabela que eu insiro nesse slide. Com relação ao seu rendimento médio, para cada modelo de telha, aqui indicado um rendimento médio. Esse rendimento deve ser verificado diretamente com o fabricante e deve vir gravado na face inferior da telha, expresso em telhas por metro quadrado. O peso da cobertura aqui em quilos por metro quadrado, quilograma-força por metro quadrado, para a telha seca e para a telha saturada. E o intervalo aqui de declividade para cada um desses modelos de telha. Uma declividade mínima expressa em porcentagem, uma declividade máxima expressa em porcentagem. Por exemplo, para a montagem do pano de cobertura com uma telha tipo francesa, o rendimento médio esperado é de 15 telhas por metro quadrado, com o peso das telhas saturadas na pior condição, ou seja, após um período de chuva intensa, de aproximadamente 54 kg por metro quadrado, e que deve ter um pano com declividade mínima de 32% e máxima de 40%. Né? Para as telhas cerâmicas, a norma técnica que estabelece os termos, os requisitos dimensionais os requisitos físicos e mecânicos e os métodos de ensaio para qualquer modelo de telha cerâmica são aqueles contidos na NBR 15310 de 2009, que eu vou aqui apresentá-la. Dentre os requisitos estabelecidos tem-se a verificação das características geométricas, largura, comprimento, altura do pino de fixação, planaridade, retilinearidade, rendimento médio em telhas por metro quadrado, a verificação da impermeabilidade da telha, ou seja, da capacidade de não deixar passar água de chuva pela massa da telha, pelo corpo da telha, a determinação da carga de ruptura-flexão, a fim de avaliar o seu comportamento mecânico em uso em situação de manutenção da cobertura, caminhando sobre a cobertura, a determinação da massa seca e da absorção de água, e a verificação da galga média, como uma característica dimensional para que a gente possa efetivamente montar as ripas na cobertura e assim ter os panos de cobertura. Né? Nesta norma, os requisitos exigidos tratam da gravação obrigatória na face inferior da telha, em relevo ou em reentrância, com as seguintes informações: a identificação do fabricante, o município e o estado, o modelo da telha, o rendimento médio, expresso em telhas por metro quadrado, com uma casa decimal de aproximação, as dimensões de fabricação na seguinte sequência: largura, comprimento e posição do furo, ou do pino, todas expressas em centímetros, e ainda a galga média, expressa aqui em centímetros, com a gravação aí da grandeza GM, e aí a indicação. Não pode apresentar defeitos sistemáticos visíveis, como, por exemplo, esfoliações, lascamentos, rebarbas, quebras, fissuras, trincas. E quando suspensa por uma de suas extremidades, deve apresentar um som metálico quando percutida com algum instrumento metálico, que, aliás, é um bom indicador de boa queima e da não ocorrência de fissura na telha. Né? Levantar a telha por uma das extremidades e percutir a telha, a fim de verificar se há um som metálico. Se houver esse som metálico, é um bom indicador de que foi uma telha bem queimada e que não há ocorrência de fissuras no seu corpo, da sua massa. No que diz respeito às características geométricas, as telhas cerâmicas de qualquer modelo devem apresentar tolerância de fabricação de mais ou menos 2% para o comprimento e a largura de fabricação. Em telhas prensadas, que a maioria dos modelos, a altura do pino deve ser maior do que 7 milímetros. O rendimento médio, medido com as telhas, não pode variar mais do que 1% daquilo que está informado e gravado pelo fabricante na face inferior da telha.
A retilinearidade não pode ser maior do que 1% quando medida como mostrada aqui na nossa figurinha à esquerda. E a planaridade menor do que 5 milímetros, como também aqui representado na figurinha à direita. Essas características dimensionais são bastante importantes para que a gente possa encaixar perfeitamente as telhas na montagem do pano do telhado, para que evite o deslizamento das telhas na ripa em função de pinos muito baixos, e também evitar a ocorrência de frestas muito grandes nos encaixes, que permitiriam aí então a passagem das águas de chuva, né? Para a medição das dimensões efetivas do comprimento, largura e altura do pino das telhas, emprega-se, como mostrado aqui na figurinha 1 desse slide, um paquímetro para fazer essa medição. A medição da retilinearidade e da planaridade pode ser realizada também com um paquímetro, ou então um outro equipamento, como um pente de folga, um deflectômetro, como é esse exemplo, é utilizado aqui na figurinha, nos pontos apresentados aqui para medição, colocando a telha sobre uma superfície plana para se fazer a medição, e o rendimento médio, medido como está sendo aqui apresentado a montagem de 4 telhas, né? E a verificação ali do comprimento e da largura útil, calculando-se a área útil e aí, consequentemente, calculando-se o rendimento médio como o inverso da área útil. Bom, quanto às características físicas, são exigidas de qualquer modelo de telha cerâmica na NBR 15310, a variação da massa seca, que não deve ser maior do que 6% daquela que está declarada pelo fabricante, a fim de que a gente possa dimensionar adequadamente a estrutura e a trama de cobertura e que se possa, portanto, evitar deflexões nos panos que poderiam favorecer aí o desencaixe das telhas e a entrada de águas pluviais. A absorção de água menor do que 20%. É interessante que a telha ela tenha uma certa porosidade, porque essa porosidade ela favorece muito o conforto térmico das edificações, mas essa porosidade não pode ser tão elevada. A absorção de água não pode ser tão elevada a ponto de interferir na durabilidade e, obviamente, depois na resistência mecânica. A verificação da impermeabilidade para evitar a passagem de água em forma de fluxo pela massa da telha, quando em períodos ali de chuvas intensas, obviamente, né? Estes aqui são os principais equipamentos empregados para determinar em laboratório as características físicas das telhas cerâmicas. Para determinar a absorção de água das telhas cerâmicas, elas são inicialmente secas em estufas, como aqui mostrado na figurinha 1. Após as telhas são colocadas imersas em água fervente por no mínimo 2 horas. Pesado a massa seca, pesado aqui a massa saturada, e aí calculado então a absorção de água das telhas cerâmicas. Para a verificação da impermeabilidade, vale esse modelinho aqui da figura 3. Sobre a telha apoiada se colocado um aparato em que se pode selar esse aparato e colocar água sobre a superfície, nesse caso a superfície exposta da telha, em que se verifica aí, após um dia, se há na face inferior da telha algum tipo, algum modo de gotejamento. Pode aparecer manchas de umidade, mas o que não pode ocorrer é gotejamento. Essa é a verificação da impermeabilidade com ensaio feito com uma lâmina de água de no mínimo 1 centímetro de espessura, né, de altura, aliás, para um período de observação de 1 dia. Depois de 1 dia, a gente verifica a face inferior, que não pode apresentar gotejamentos. No que se refere às características mecânicas, exige-se de qualquer modelo de telha cerâmica que apresente uma capacidade mínima de suporte, a carga aplicada na parte mais sujeita à ruptura das telhas, simulando então as condições de uso, as condições de montagem e as condições de manutenção. Nesse caso, e aí estou inserindo nessa tabelinha, exige-se que para cada modelo de telha, uma carga de ruptura a fricção maior do que 1000 newtons ou 100 kg força para as telhas planas de encaixe, como são as
telhas francesas, mais do que 1.300 newton, ou mais do que 1.300, ou mais do que 130 kgf para as telhas compostas de encaixes, como as telhas romanas, mais de 1.000 newtons ou 100 kgf para as telhas de simples sobreposição, como as telhas tipo capa e canal, e também mais de 1.000 newtons ou 100 kgf para as telhas de sobreposição, como exemplo as telhas germânicas. Nesse ensaio, para a determinação da carga de ruptura-flexão, nós utilizamos uma prensa em que se pode aplicar uma carga, uma força, e que vai levar à ruptura, que vai levar à flexão, à ruptura-flexão dessa telha, né? Nós normalmente moldamos um coxim de argamassa nas regiões de apoio da telha e mais um cutelo para que se possa aplicar essa carga. A telha é mantida 24 horas na água, a retirada da água é feito ensaio, ou seja, na pior condição possível. Aí verifica-se qual é a carga que se aplicou para que se pudesse levar a ruptura dessa telha cerâmica, como esse exemplo aqui apresentado, que a gente faz em laboratório lá na nossa instituição. Quanto à madeira, como material de construção, eu vou aqui também abordar os principais aspectos por serem estes, ou ser este material, um dos principais que nós utilizamos para produzir, para confeccionar tanto a estrutura principal, as tesouras, quanto a estrutura secundária, a trama de cobertura das nossas edificações convencionais, né? Nesse caso, a estrutura principal da cobertura é composta geralmente por tesouras de madeira que sustentam a trama da cobertura. E os principais elementos das tesouras, das tesouras de madeira que utilizamos aqui como estrutura principal são os seguintes. Estão aqui identificados, e aí embaixo a legenda. A perna ou empena, que são elementos de sustentação das terças, com extensão do ponto de apoio da tesoura até o ponto mais alto. Geralmente trabalham a compressão. A linha número 9, que são elementos horizontais da tesoura, com extensão de apoio ao apoio da tesoura, geralmente trabalham a tração. Os pontaletes ou pendurais, que são os elementos verticais que ligam a perna à linha da tesoura, geralmente trabalham a tração. O pendural central, as escoras ou também as chamadas asnas, que são elementos inclinados de ligação entre a perna e a linha, e aí as ferragens ou os estribos como elementos metálicos de fixação. É importante, aliás, é muito importante que um dos principais fatores que levam às deflexões nos panos de cobertura, ou até a ruína das coberturas, o dimensionamento e o detalhamento dos elementos da tesoura de madeira, bem como da trama de cobertura, que devem seguir a NBR 7190 de 1997. Importante é dimensionar esses elementos estruturalmente, de acordo com a NBR 7190 de 1997. As espécies mais empregadas são a canafístula, a garapa, a faveira, cumaru, garapeira, copiúba, cambará, dentre outros. E também tem sido frequentemente empregado o eucalipto. Mas há no Brasil uma grande quantidade de outras espécies que podem ser aplicadas para a estrutura principal, como aqui elencada mostrada nesse quadro que está inserido aqui no nosso slide. Para caibros e ripas, são geralmente utilizadas as espécies como, por exemplo, o angelim-pedra, o bacuri, marinheiro, cambará, canafístula, cedrinho, garapa e assim por diante. Principalmente para fins estruturais na construção civil, a madeira, como material de construção, deve ser caracterizada a fim de se determinar o teor de umidade, expresso em porcentagem, que pode ser determinada por meio de uma amostra, retirada e enviada para um laboratório, ou então com utilização de equipamentos portáteis para medição do teor de umidade da superfície, como eu já apresentei um exemplo desses equipamentos anteriormente. A densidade básica e a densidade aparente expressa em gramas por centímetro cúbico.
A retratibilidade, ou às vezes chamada retratilidade, expressa em porcentagem, como medida da retração em função da perda de umidade do material. E as características mecânicas, a resistência à compressão paralela ou perpendicular às fibras, a resistência à tração paralela ou perpendicular às fibras e a resistência ao cisalhamento. E o módulo de deformação ou módulo de elasticidade expresso em megapascal ou gigapascal. Exceto aqui o teor de umidade, todas essas outras características elas são obtidas extraindo-se amostras, retirando-se amostras, né, do material, do elemento, e sendo determinadas em laboratório de materiais de construção. Eu utilizo essa figurinha aqui ao lado somente para reforçar a representação da madeira como um material anisotrópico, né? Usando aqui um material anisotrópico, a anisotropia, ou seja, o comportamento diferenciado em relação à posição das fibras, para que se possa entender comportamento diferenciado da resistência à tração na direção paralela às fibras, ou na direção a 90 graus das fibras, ou na direção perpendicular às fibras, e assim por diante, né? Dentre as características que eu ali apresentei, uma das mais importantes do ponto de vista da manutenção da manutenção de edificações, é também o teor de umidade. É um dos principais fatores que explicam as deficiências em elementos de madeira que compõem tanto as tesouras quanto a trama de cobertura. Por exemplo, como representado aqui nesse gráfico, no lado esquerdo aqui do nosso slide, né? Quanto maior o teor de umidade, menor é a resistência mecânica. Aumentando o teor de umidade, menor a resistência mecânica desse nosso elemento, desse nosso material madeira utilizado para se confeccionar as nossas estruturas ou a trama de cobertura, né? Isso aí vai impactar, ou seja, essa perda de resistência em função do teor de umidade mais elevado, de uma maneira bastante significativa, levando a maior deflexão e deslocamento e mesmo até a ruína de algumas partes das estruturas existentes. Também elementos muito úmidos, eles tendem a perder a água para o ambiente, até atingir uma umidade de equilíbrio que leva à formação de alguns defeitos conhecidos como defeitos de secagem e fendilhamentos tão característicos das peças de madeira para a construção civil. Portanto, é importantíssimo, empregando-se madeira como material de construção, o controle tanto no momento do recebimento quanto da aplicação, também para a inspeção predial e para as intervenções da manutenção predial, né? Para efeito de conhecimento, uma parte das espécies de madeira empregadas na construção civil foi ensaiada e tem as suas características mecânicas apresentadas em forma de tabelas, e aqui eu estou inserindo, aliás, retirando da própria NBR 7190, as características aqui demonstradas, a densidade ali básica, mas depois todas as características físicas e o modo de elasticidade, para que se possa aí fazer então o dimensionamento correto, né? O dimensionamento adequado para tanto a estrutura como a trama de cobertura. Bom, em vista disso, eu gostaria de ressaltar mais uma vez os elementos que compõem tanto a estrutura principal, as tesouras, quanto as secundárias, que devem ser dimensionadas, principalmente nas suas uniões ou nos encontros entre as peças, que nós chamamos simplesmente de nós. A título de exemplo e para facilitar a verificação das dimensões necessárias ao desempenho estrutural adequado da cobertura com madeira, neste slide aqui eu estou apresentando as seções transversais e os espaçamentos usuais para os elementos que compõem a trama de cobertura e as seções comerciais para as ripas, os caibros e então as terças, né? As espécies geralmente empregadas com a confecção de estrutura de telhados estão classificadas aqui em A, B ou C. E o modelo de telha estão apresentados aqui na tabelinha 2, né?
Bom, as seções transversais e os espaçamentos usuais para os caibros em função do tipo de madeira A, B ou C e o modelo de telha empregada estão apresentados aqui. E as seções transversais e os espaçamentos usuais para as terças, também em função do tipo de madeira A, B ou C, em função do modelo de telha cerâmica, francesa, romana, portuguesa ou plan, dos vãos dos caibros estão apresentados aqui nessa tabelinha 3. Essas tabelas são importantes, são interessantes, a fim de que a gente possa ter um parâmetro para se poder fazer a execução e a fiscalização em função disso, né? Caso contrário, podendo levar espaçamentos muito grandes a deflexões, a deslocamentos, tanto das ripas quanto propriamente dos panos de cobertura. E aí a facilidade com que se tem do aumento dessas frestas, dos encaixes entre essas telhas e a passagem das águas pluviais. Para efeito aqui de nosso estudo sobre a manutenção predial, a cobertura é também composta pelo sistema de captação e drenagem de águas pluviais, sendo esta uma das fontes de vazamento e, portanto, de patologias nas coberturas das nossas edificações. Portanto, deve-se seguir o que está estabelecido na NBR 10.884 de 1989, que trata das instalações prediais de águas pluviais. O sistema é composto por calhas de beiral ou platibanda, bocais de calhas de fundo ou lateral, condutores verticais, condutores horizontais e os arremates, os rufos e os contrarrufos. Os requisitos exigidos para as instalações prediais de águas pluviais estão estabelecidos também na NBR 10.884, como recolher e conduzir a vazão de projeto até os locais permitidos pelos dispositivos legais, ser estanques, permitir a limpeza e a desobstrução de qualquer ponto no interior da instalação, absorver os esforços provocados pelas variações térmicas a que estão submetidas, quando passivas de choques mecânicos, ser constituídas de materiais resistentes a estes choques, nos componentes expostos, utilizar materiais resistentes às intempéries, nos componentes em contato com outros materiais de construção, usar materiais compatíveis a isso, não provocar ruídos excessivos, resistir às pressões a que podem estar sujeitas e ser fixadas de maneira a assegurar resistência e durabilidade. Quanto aos seus componentes, vale a pena apresentar alguns aspectos que são relevantes para que possamos compreender as deficiências que mais se manifestam nas instalações de águas pluviais. Nesse caso, eu vou aqui abordar as calhas como sendo uma das fontes mais frequentes de falha, tanto por erro de dimensionamento, ou então subdimensionamento, né, quanto por erros na execução e nas atividades também de manutenção. As calhas são confeccionadas com maior frequência com chapas metálicas galvanizadas, sendo regular o emprego de chapas número 26 e número 24. Devem ser dimensionadas conforme a NBR 10.884, que eu aqui citei, podendo ser confeccionadas com seções, aí vou apontar com a setinha do mouse, seções transversais, quadradas, ainda retangulares, semicirculares, ou ainda com outros formatos, com abas, com apenas duas abas laterais, ou, nesse caso, as calhas aqui de beiral. O subdimensionamento aliás, um dos fatores mais comuns para explicar o transbordamento das calhas, levando a entrada das águas pluviais em grande quantidade para o interior das edificações. Além disso, é também muito importante o caimento das calhas em direção aos bocais, cujo caimento mínimo é estabelecido em norma como sendo de 0,5%, deve ser maior do que 0,5%. Outro aspecto
relacionado às calhas é o apoio de fundo da calha. O apoio de fundo da calha que eu vou aqui apontar com a setinha de mouse para uma calha, por exemplo, aqui de platibanda, né? Se mal executados, o peso da água pode romper estas sustentações, provocando aí a torção das calhas, levando ao transbordamento, ao extravasamento. E também outra fonte de vazamento nas calhas são as falhas na fixação ou nas soldas entre as chapas ao longo do seu comprimento. Isso deve ser executado de modo que não ocorra ruptura nessas regiões, para que não ocorra vazamentos significativos nas calhas ao longo do tempo. Além da chapa de aço galvanizado, as calhas podem ser confeccionadas com outros materiais, como chapa de cobre, de alumínio ou de PVC, ou mesmo as calhas serem construídas em concreto ou em alvenaria. Nesse caso, quando construídas em concreto ou em alvenaria, obrigatoriamente elas devem ser impermeabilizadas. Bom, conhecidos o sistema de cobertura e seus componentes, a telha, a madeira e as partes que compõem as instalações presidiais de águas pluviais, vamos então aqui tratar de apresentar as principais deficiências construtivas e os seus mecanismos de formação. Vou aqui dizer que a principal deficiência para as coberturas das edificações convencionais é a sua perda de estanqueidade, seja por transbordamentos ou extravasamentos ou por vazamentos relacionados às águas pluviais. Nesse sentido, as fontes desta patologia são a estrutura principal, as tesouras de madeira, e ou a estrutura secundária, a trama de cobertura. Outra fonte é a própria telha. E outra fonte está associada à falha no desempenho da instalação predial de águas pluviais em um ou mais de seus componentes. Com relação à estrutura e trama de cobertura, o empenamento de seus componentes é a anomalia, é a deficiência mais frequente que gera desalinhamento e desencaixe das telhas. Aqui uma figurinha na lateral para tentar demonstrar esse abaulamento da cobertura, né, essa perda de declividade como outra causa. Né. O empenamento ele pode resultar da utilização de madeira com elevado teor de umidade, madeira verde, atacada por cupins ou insetos, ou degradadas por fungos. Pode ser também causada pela baixa resistência mecânica da própria madeira, ou por subdimensionamento ou sobrecarregamento dessas coberturas. O empenamento pode resultar também da utilização de falhas nos encaixes, ou a fixação deficiente de componentes, nesse caso as vigas, as terças, os caibros, as ripas, né? No entanto, uma causa muito comum associada à estrutura é o projeto ou a execução do pano de cobertura com declividade inferior à necessária para o tipo de telha empregada de cobertura. Ou, de outra maneira, a declividade muito elevada, que aí permite o deslizamento da telha quando ela não está fixada ou quando ela não está amarrada adequadamente. Quanto às telhas, a passagem de água pode ocorrer pelo corpo do material, devido a desencaixes e desalinhamentos, ou em função de trincas ou quebras existentes. Assim, a passagem de água pelo material está geralmente associada a alta porosidade, ou a presença de fissuras e trincas. Os desencaixes e desalinhamentos, como exemplo nessa figurinha aqui ao lado, né, pode ser originados pelo uso de telhas empenadas, do selamento da estrutura ou da trama de cobertura, da execução incorreta, erro na montagem, falha na colocação das telhas ou da ocorrência de vento forte. O assentamento de cumieiras executadas com argamassa muito rígidas, ricas em cimento Portland e que geralmente apresentam trincas que possibilitam a entrada de água pela cumieira. E as telhas quebradas, oriundas, causadas de impactos de objetos, de granizo, além do trânsito de funcionários que acarretam vazamentos.
No que diz respeito às instalações prediais de águas pluviais, as falhas mais comuns estão relacionadas às calhas, aos bocais e aos condutores. Com relação às calhas, a inclinação insatisfatória, que deve ser uniforme maior do que 0,5%, a seção subdimensionada frente à vazão de projeto, a corrosão da chapa metálica, a solda incompleta ou rompida, o apoio de fundo descontínuo, as chapas amassadas e a inexistência de rebordo, de reforço nas bordas, chamadas de virola, e a fixação imprópria no madeiramento e na platimanda, que se solta somente com o peso da água, né? O cobrimento da borda de fixação da calha na platibanda com aplicação de argamassa geralmente apresenta, ao longo do tempo, a ocorrência de trincas e o desplacamento das argamassas que permite a passagem de água de chuva nessa região. O bocal de descida em quantidade ou dimensões insuficiente e o entupimento dos mesmos, entupimento dos bocais, bem como da tubulação de descida, que provocam o transbordamento das calhas em períodos de chuva intensa. No que se refere aos condutores, o diâmetro mínimo é de 75 milímetros. Nos condutores horizontais, atentar para que a declividade esteja em direção ao escoamento da água do seu interior, com declividade uniforme maior do que 0,5%. Quanto aos principais, então, métodos de detecção. A inspeção visual é a técnica mais simples, porém a mais eficaz para que a gente possa detectar vazamentos nos sistemas de cobertura. Nesse caso, toda a cobertura deve ser percorrida, atentando-se para as condições da estrutura, trama de cobertura, telhas e dos encaixes e seus componentes de fixação, as cumieiras, os rincões, as platibandas, as calhas, os rufos e contrarrufos, os condutores horizontais e os condutores verticais. Nesse caso, toda a cobertura, então, tem que ser percorrida. Para caminhar sobre a cobertura com telhas, além do uso de equipamentos de proteção individual, somente caminhar sobre tábuas de madeira, colocada nas regiões de apoio das telhas, nunca no centro das telhas, segundo as condições aqui que estão demonstradas nesses modelinhos aqui ao lado, né? A fim de identificar com maior precisão o local de vazamento das calhas, pode-se dividir as calhas em vários trechos com o uso de algumas barreiras, por exemplo, com bucha de pano, assim encher cada um desses trechos com água e observar o comportamento da calha, né, quanto aos pontos de vazamento ou de extravasamentos. E no que diz respeito ao comportamento dos materiais, podem ser levadas amostras ao laboratório de materiais de construção, a fim de se determinar, então, para a madeira o teor de umidade e, ao menos, a resistência mecânica, e com relação à telha, a verificação da impermeabilidade e a carga de ruptura, a flexão. No que concerne às orientações técnicas gerais para as intervenções de manutenção, em alguns casos torna-se necessário desmontar toda a cobertura, principalmente para a necessidade de substituir os componentes da estrutura ou da trama de cobertura, bem como para corrigir a declividade dos panos de cobertura ou ainda das calhas. Nessa situação, o projeto e a execução devem ser realizados por profissionais especialistas. Os componentes de madeira atacados por cupins ou outros insetos devem ser integralmente substituídos, bem como aqueles atingidos por vazamentos de longo prazo e com a ocorrência de apodrecimento. Nos demais casos, podem ser reforçados. As telhas cerâmicas novas dificilmente apresentam encaixes com peças antigas, com telhas antigas. Nessa situação, todo o pano de telhas deve ser substituído. Os componentes metálicos de fixação de telhas, quando corroídos, devem ser todos substituídos.
No que tange às calhas, rufos e contrarrufos metálicos, quando corroídas, devem ser substituídas integralmente. Também devem ser substituídos todos os rebites ou pregos que porventura se encontrem soltos, assim como refazer as soldas imperfeitas ou que estejam rompidas. Os elastômeros, os selantes ou os vedantes devem ser substituídos regularmente, segundo a periodicidade aí que é indicada pelo fabricante. E a aplicação de pintura de proteção Galvite, um esmalte sintético sobre a superfície exposta das chapas metálicas, que ajuda a prevenir a corrosão e aumenta consideravelmente a sua vida útil. Cuidar em evitar a corrosão galvânica entre a chapa metálica e os componentes de ligação, os pregos, os parafusos, os rebites. As soldas, quando incompletas ou danificadas, devem ser totalmente refeitas. Em edificações em que não se pode admitir o transbordamento da calha, deve-se prever a colocação de extravasores, por exemplo, buzinotes, como medida de segurança. E recomenda-se a colocação de ralos hemisféricos, tipo abacaxi, em todos os bocais da calha. E as calhas e os seus bocais devem ser limpos com periodicidade menor do que um mês. Bom, em síntese, o assunto envolvido nesta nossa 9ª unidade de estudos, em que principal deficiência em coberturas de edificações está relacionado com a perda de estanqueidade. De forma geral, a água de chuva é a fonte principal e adentra a edificação devido aos erros de projeto, de execução ou de manutenção associados à estrutura e ou trama de cobertura, as telhas e nas instalações prediais de águas pluviais. Em síntese, era o que eu gostaria de apresentar, tratando então das coberturas, das nossas edificações. Dou sequência para concluir a nossa disciplina de manutenção predial, nesta nossa mesma aula, nessa nossa última aula, a última unidade de estudo, a unidade número 10, tratando de impermeabilizações. Vou dar sequência então, mas vou tratar de impermeabilizações das coberturas planas das nossas edificações. Bom, vamos definir inicialmente os sistemas de impermeabilização como estabelecido, e aí vou adotar a NBR 9575 de 2010, como um conjunto de produtos e serviços dispostos em camadas ordenadas, seguindo o que se está definido, especificado e o que está detalhado em um projeto de impermeabilização elaborado ou por um arquiteto ou por um engenheiro civil, ou seja, por profissionais capacitados e habilitados para se fazer isso. E que tem como funções básicas os sistemas de impermeabilização conferir estanqueidade às construções e suas partes, bem como protegê-las contra a ação deletéria de fluidos, vapores e de umidade. Em vista disso, os requisitos exigidos para os sistemas de impermeabilização são definidos como resistir às cargas estáticas e dinâmicas atuando sob e sobre a impermeabilização, resistir aos efeitos dos movimentos de dilatação e retração do substrato e revestimentos ocasionados por variações térmicas, resistir à degradação provocada por agentes climáticos, térmicos, químicos ou biológicos, resistir às pressões hidrostáticas, apresentar aderência, flexibilidade, resistência e estabilidade físico-mecânica compatíveis e resistir à agressão de raízes de plantas ornamentais. Bom, felizmente, tratando de impermeabilização, nós contamos com uma boa série de normas técnicas elaboradas e publicadas pela ABNT, como a NBR 9575, de 2010, que estabelece as diretrizes para a seleção e o projeto de impermeabilização para construções. A NBR 9574, de 2008,
que estabelece os procedimentos para execução da impermeabilização, sendo essas duas últimas as mais importantes aqui para nós, como engenheiros e arquitetos, tratando também da manutenção predial dos sistemas de impermeabilização das coberturas planas. Além destas duas, há uma série de outras normas relacionadas à especificação dos produtos, como mantas, membranas, feltros, que estão aqui elencadas nestes slides. Além de outras normas técnicas, como aqui inseridas para efeito de conhecimento, que tratam da especificação para as mantas, as membranas e os sistemas compostos por cimento impermeabilizante modificado com polímeros. E mais normas técnicas da ABNT relacionadas aos procedimentos de ensaio, como aqui apresentadas neste slide. Bom, os tipos de impermeabilização podem ser classificados segundo o material constituinte principal da camada impermeável, assim classificados como cimentícios, classificados como asfálticos ou classificados como poliméricos. Em vista disso, os materiais são empregados em forma de mantas, asfáltica, acrílica, PVC, EPDM, PE, AD, em formas de membrana, asfáltica, acrílica, poliuretano, elastomérica, epoxídica, como emulsões ou como argamassas, cimentos impermeabilizantes com polímeros. E aí a gente tem, então, os materiais classificados como cimentícios, os materiais classificados como sendo asfálticos, ou compostos por polímeros, e aí vem as membranas e as mantas, como estão aqui classificados os tipos de impermeabilização com base polimérica. Os tipos de impermeabilização podem também ser classificados segundo as partes construtivas sujeitas à fissuração. E aí a gente tem a impermeabilização rígida, por exemplo, utilizada em reservatórios enterrados, ou a impermeabilização flexível, realizada com mantas ou membranas, e que é o que se aplica em geral nas coberturas planas, com o objetivo aqui da nossa aula de hoje. E podem ainda ser classificados, os tipos de impermeabilização em relação à aderência ao substrato, um tipo aderido, semi-aderido ou uma impermeabilização flutuante. Para a seleção do tipo adequado de impermeabilização, a NBR 9575 de 2010 adota a análise da solicitação imposta pelo fluido nas partes da edificação que necessitam de estanqueidade, levando em conta então a imposição pela água de percolação, pela água de condensação, pela umidade do solo ou pelo fluido sob pressão unilateral de um lado ou bilateral dos dois lados do que se quer impermeabilizar. Em vista do que eu expus até agora, a figura que eu utilizo aqui neste slide, ele representa esquematicamente as camadas que compõem um dos sistemas praticáveis para a impermeabilização da cobertura plana, como objetivo desta nossa última unidade de estudos aqui em manutenção predial. Nesse nosso exemplo que eu insiro aqui nessa figurinha, o sistema de impermeabilização é composto por várias camadas. Uma camada de regularização executada sobre a laje de concreto, a impermeabilização, por exemplo, com aplicação de manta asfáltica, a colocação de uma camada de separação sobre a impermeabilização, a colocação, se necessário, de proteção térmica, a execução da camada de proteção mecânica do sistema de impermeabilização e uma camada final, que pode ser de acabamento com placas cerâmicas ou outro material, um piso cimentado, ou então, como no croquis desse slide, com uma camada de brita ou de seixo rolado. De interesse para a manutenção de edificações, as falhas no sistema de impermeabilização levam à ocorrência de infiltrações em componentes ou elementos construtivos, que nesta disciplina está limitado ao estudo das coberturas planas. As coberturas planas são, em geral, constituídas por lajes de concreto, com acesso controlado ou não aos usuários.
A falha no sistema de impermeabilização das coberturas planas gera infiltrações que se manifestam na face inferior como manchas de umidade, formação de mofo e bolor, além da degradação dos revestimentos e forros, se existirem, né? A vida útil do sistema de impermeabilização para coberturas planas é, em geral, menor do que 15 anos. Contudo, as falhas dos sistemas de impermeabilização diminuem significativamente a vida útil e podem ser originadas por erros nas fases de projeto e execução ou ainda nas fases do uso e de manutenção. Cabe ressaltar aqui a importância da elaboração do projeto de impermeabilização como documento técnico fundamental para o planejamento, a programação e a execução dos trabalhos, tanto em edificações novas como para as intervenções na manutenção. O projeto de impermeabilização deve ser elaborado por um profissional habilitado, um arquiteto ou um engenheiro civil e especialista no assunto. De preferência, deve ser desenvolvido de forma integrada com o projeto de arquitetura e os complementares, então, de engenharia, em que os principais erros relacionados à etapa de elaboração de projeto ou execução da impermeabilização são aplicação de materiais ou execução de detalhes em desacordo com o projeto de impermeabilização, inexistência ou imperfeição no arremate e reforço da impermeabilização, nas instalações que necessitam ser fixadas na estrutura, bem como das tubulações que atravessam a impermeabilização, inexistência ou imperfeição no arredondamento de cantos entre a laje e a parede, entre paredes, a inexistência ou imperfeição na execução das juntas das camadas de proteção mecânica e do piso acabado, da espessura insuficiente para absorver as movimentações e o preenchimento com o material inadequado. Além dos apontados, tem-se ainda pequena inclinação do substrato, que deve ser maior do que 1%, ou inclinação em direção oposta aos coletores de água, pequena altura no embutimento da impermeabilização no rodapé das paredes, a altura mínima deve ser de 20 centímetros, acima do nível do piso acabado, perfuração das mantas asfálticas por trânsito de funcionários, das rodas dos carrinhos ou de outros equipamentos, ainda no momento da execução do trabalho, ou colocação de peso sobre a impermeabilização, como entulhos e equipamentos durante a obra. Quanto aos erros constatados na etapa de uso e de manutenção das coberturas planas impermeabilizadas, podem ser citados a perfuração da impermeabilização para fixação de antenas, hastes de para-raios, postes de iluminação, equipamentos de playground, varais e outros dispositivos, os danos provocados pela remoção dos pisos, a não substituição segundo a periodicidade recomendada pelo construtor do material selante das juntas de movimentação, das juntas de dessolidarização, da junta estrutural, das camadas de proteção, de acabamento do piso e da estrutura, respectivamente. Com relação aos métodos e técnicas de detecção das infiltrações nas coberturas planas impermeabilizadas, a inspeção visual em periodicidade regular é o meio mais fácil e eficaz para a detecção de falhas. Para tanto, toda a edificação deve ser percorrida com maior atenção aos ambientes onde há paredes e muros, ou tetos e lajes, com faces impermeabilizadas. Todavia, a verificação da umidade em componentes e elementos construtivos pode ser realizada com o uso de detectores de umidade superficial, como eu já apresentei em aulas anteriores, ou ainda com o auxílio de câmeras termográficas, também já discutidas em aulas anteriores. Nestes casos, o uso tanto do medidor de umidade superficial quanto da câmera termográfica auxilia no mapeamento das zonas mais atingidas ou de pior desempenho. No que concerne às orientações técnicas gerais para as intervenções de manutenção para os sistemas de impermeabilizações de coberturas planas, na maioria dos casos torna-se necessário a demolição
ou remoção completa do sistema existente e a substituição de um novo sistema adequado às condições locais e seguindo um projeto específico para a impermeabilização, contendo a especificação, os procedimentos para execução e principalmente o detalhamento de inclinação de substratos, de ralos, ancoragens, chumbamentos, cotas, passagens de tubulações, juntas de dilatação, paramentos verticais, pingadeiras, arestas e cantos vivos, as vigas invertidas. Em vista disso, o projeto, e gostaria aqui de ressaltar, é o documento essencial para o planejamento, para a programação, para a execução da impermeabilização, que deve atender a NBR 9575 e deve ser elaborado por profissionais habilitados como arquitetos e engenheiros civis, em concomitância com o desenvolvimento do projeto de arquitetura e aí os complementares também de engenharia, né? E a execução que deve atender a NBR 9574. Bom, em função do apuro desses detalhes técnicos, principalmente no que diz respeito às inclinações, rodapés, soleiras, bocais, é imprescindível para o desempenho satisfatório do sistema de impermeabilização das coberturas planas impermeabilizadas, que mostro agora por meio de croquis, baseado no trabalho do engenheiro Júlio Cruz, em sua dissertação de mestrado defendida na URGS em 2003, que eu vou usar aqui como referência nos nossos próximos slides, mas que eu tenho o trabalho referenciado ali para vocês também nesse nosso slide, nessa aula de hoje. Este é um detalhe geral para o reforço junto aos ralos, sendo este um dos pontos de infiltração. Pode-se observar a colocação da camada de impermeabilização para o interior aqui do bocal. Nesse caso aqui, obrigatoriamente, eu vou utilizar um bocal com um diâmetro de 100 milímetros. Outro detalhe geral, nesse caso, para a ancoragem da impermeabilização em paredes ou outros tipos de paramentos, como, por exemplo, as platibandas, o detalhe da ancoragem desse nosso sisteminha completo, né? Outro detalhe de ancoragem da impermeabilização com paredes ou outros paramentos verticais, nesse caso com um rasgo na alvenaria, numa altura igual ou maior do que 20 centímetros, e a colagem da manta ou da membrana nessa região. Além disso, a colocação de uma tela metálica galvanizada, a fim de evitar a ocorrência de fissuras e trincas na argamassa de revestimento nessa região, o que permitiria a entrada de água por ali e poderia levar ao descolamento desta impermeabilização. Este aqui é um detalhe construtivo que se refere à execução das juntas de movimentação dos pisos em coberturas planas acessíveis, né? Pode ser tomado como um detalhe genérico. Essa junta é a junta de dessolidarização, em que a gente tem a camada de regularização com caimento em direção ao ralo ou bocal de captação das águas pluviais, aplicada sobre a laje de concreto, com cantos arredondados nas regiões de encontros com paredes ou com outros paramentos verticais, ou então com bases. A aplicação da impermeabilização, a colocação da camada de separação, se necessário, a proteção térmica, o isolante térmico, a execução, como mostrado nesse detalhe, da junta de dessolidarização e a camada de proteção mecânica nesse exemplo. E o acabamento final, que neste exemplo é um piso cimentado. Outro detalhe construtivo para sistema de impermeabilização comum em coberturas planas acessíveis aos usuários. Nesse caso, há uma soleira, e nesta região, quando não bem projetado e executado, é grande chance de acesso de água, levando a infiltração aí para a laje e a degradação dos revestimentos de piso, né? Pode observar nesse croquis que a primeira camada é a de regularização, já com caimento em direção ao ralo ou bocal de coleta das águas pluviais deste piso, né? Com cantos arredondados. Sobre a regularização estende-se a impermeabilização. Com um detalhe muito importante, a impermeabilização deve adentrar e cobrir
até 50 centímetros do piso interno da edificação. Estou aqui apontando com a setinha do mouse, tomando cuidado nesse caso com a fixação das esquadrias para não perfurar, obviamente, a impermeabilização, né? A execução, então, sobre esta camada da proteção mecânica, a execução sobre a impermeabilização da proteção mecânica, tendo como cuidado em executar as juntas de dessolidarização nessa camada. Executa-se finalmente a camada final, também respeitando a exigência da execução das juntas de dessolidarização, como aqui mostrado nesse croquis, com preenchimento de um material selante. Outro detalhe construtivo aqui refere-se à mudança agora de nível de piso, ou melhor, de cotas de nível, né? O detalhe construtivo aqui é muito semelhante do slide anterior, que havia sido demonstrado para as soleiras, mas nesse caso aqui toma-se como um desnível mínimo de 6 centímetros entre os pisos, né? E nessa figura tem se detalhado como exemplo o chumbamento de um tubo metálico ou qualquer outra peça metálica num elemento estrutural. Nesse caso, numa laje de concreto armado. Deve-se executar inicialmente a base, como eu estou apontando aqui com a seta do mouse, né? Para que depois possa-se fazer o chumbamento correto da base e depois o sisteminha de impermeabilização, né? A aplicação da impermeabilização seguindo os procedimentos que eu já comentei anteriormente nos slides, né? Com a execução da camada de regularização com caimento, com os cantos arredondados, a aplicação da impermeabilização subindo até a parte do tubo metálico aqui desse exemplo, né? A colocação da camada de separação, a execução da proteção mecânica com as juntas de dessolidarização, como aqui detalhado, e a execução do piso como acabamento final, com também a junta de dessolidarização preenchida com algum material também selante, né? E para finalizar, um detalhe genérico, para as regiões onde se tem as juntas estruturais, ou também denominadas de juntas de dilatação. Nesse caso, há um tratamento específico de reforço ao longo das juntas, que deve ser projetado e executado de maneira compatível com a movimentação ali existente. Aponto com a seta do mouse aqui o reforço que se faz para que se possa vencer essa movimentação que deve acontecer por ser uma junta estrutural, uma junta de dilatação dos elementos estruturais dessa edificação, né? De preferência, um detalhe importante é que essas juntas devem ser escolhidas também como divisores de água nos panos de coberturas planas, né? Executando-as em cotas sempre mais elevadas e aí com os caimentos da regularização em direção aos ralos, ou aos bocais de captação. Bom, em síntese, para concluir a nossa aula de hoje, esse nosso último unidade de estudo, vou sintetizar o assunto envolvido em que dei foco à impermeabilização das coberturas planas, né? Em vista do exposto, o sistema de impermeabilização composto por várias camadas ordenadas, por exemplo, camada de regularização, impermeabilização, separação e proteção mecânica, de modo que confiram estanqueidade, edificação e as suas partes. Os tipos de impermeabilização classificados segundo o material constituinte principal da camada impermeável, conforme as partes construtivas sujeitas à fissuração, e em relação à aderência ao substrato, a seleção do tipo mais adequado que se fundamenta na análise da solicitação imposta pelo fluido nas partes da edificação que necessitam da estanqueidade, como a água de percolação, a água de condensação, a umidade do solo, ou fluido sob pressão unilateral ou bilateral. A principal deficiência em coberturas planas de edificações relacionadas aí ao sistema de impermeabilização são as infiltrações. E, em vista disso, o projeto de impermeabilização como um documento essencial para o planejamento, para a programação e a execução correta
do sistema de impermeabilização para as coberturas planas das nossas edificações. Bem, eu gostaria então de finalizar esta nossa disciplina, manutenção predial. Vou colocar aqui até o nosso último slide para agradecer a oportunidade em estar com vocês, em participar, aliás, dessa disciplina na formação profissional de vocês, tanto como arquitetos quanto com os engenheiros, dentro das suas diversas especialidades, a fim de que a gente possa modificar a situação em que eu havia contextualizado na primeira aula dessa nossa disciplina. Agradeço também a oportunidade da coordenação do programa Restec em estar elaborando, montando e apresentando essa disciplina de manutenção predial, em que acredito que é uma das atividades que não podem ser minimizadas e que devem ser estudadas, que devem ser abordadas de uma maneira sistematizada, de maneira organizada. Agradeço, portanto, a coordenação do programa Restec nessa possibilidade e deixo, então, a vocês, principalmente aos alunos, aos residentes aqui assistindo, uma intenção de que tenham uma boa sorte em bons trabalhos desenvolvidos em relação à arquitetura e engenharia. Muito obrigado a todos pela oportunidade e deixo, então, um grande abraço a todos vocês.